fazer as introduções e daqui a pouquinho eu continuo. Laís, é com você. Ótimo. Obrigada. Bem-vindos todos e todas. Esse é o nosso terceiro webinar. Só relembrando algumas regrinhas de convivência, como a Yara já mencionou. Por favor, mantenham o microfone e a câmera desligados durante a apresentação. Sintam-se à vontade para utilizar o chat da nossa reunião para fazer perguntas ou comentários. Se possível, se identifiquem com o nome e a instituição. Novamente, a gente vai ter um momento que a gente vai fazer uma dinâmica, então podem utilizar o celular como apoio. E o webinar vai ser gravado e posteriormente a gente vai compartilhar com vocês. Tá? Ótimo. Então, o tema central do webinar de hoje é aspectos financeiros. O objetivo principal desse nosso encontro é apresentar para vocês esses aspectos financeiros que são necessários para preparar um projeto para financiamento. Próximo slide, por favor. A gente vai falar rapidamente da agenda do nosso webinar. Que hoje a gente destaca o terceiro evento de aspectos financeiros, onde, primeiramente, a gente vai fazer uma contextualização desses aspectos. A gente vai apresentar alguns indicadores econômicos. A gente também vai falar um pouquinho de riscos socioambientais. Posteriormente, a gente vai falar de algumas linhas de financiamento e também vai ter um exercício de modelagem financeira de projetos. Acho que só para contextualizar, para quem não esteve presente nos eventos da semana passada, o primeiro webinar a gente tratou de levantamento da demanda, onde a gente apresentou uma contextualização do projeto, como que a gente identifica potenciais projetos que podem ser feitos nos municípios, algumas ferramentas para estimativa. O segundo encontro foi com um tema centrado na governança. Então, a gente falou um pouco de contratação de especialista para realização de diagnóstico energético, como que a gente compõe a equipe que vai gerenciar o projeto no município, como que a gente engaja atores externos. A gente também falou um pouquinho de fluxo de preparação de projetos e de sistema de gestão de energia. E para encerrar, sexta-feira, vai ter nosso último webinar, onde a gente vai falar de monitoramento da contratação, onde a gente vai abordar modalidades licitatórias, boas práticas para elaboração de termos de referência. A gente vai falar um pouco também de riscos de licitação, apresentar alguns modelos de negócio e encerrar com a parte de monitoramento e fiscalização para a garantia da qualidade do projeto. Pode passar. Então, só para relembrar, esse é o nosso guia prático para a preparação de investimentos urbanos. Ele é o fio condutor do nosso ciclo de webinars. Ele já está online nesses links, acho que depois eu posso colocar novamente no chat. Pode passar. E a gente vai contar com o Alexandre Schinazzi, dando essa primeira parte do evento. Alexandre, não sei se você quiser já se apresentar. Ótimo. Bom, então eu sou engenheiro ambiental, sou diretor técnico aqui da Mitsigi. Já me apresentei semana passada, né? Mas a gente vem participando do projeto Felicity já tem uns 2 anos, né? Desde que começou com alguns municípios específicos, trabalhando em parceria aí com a GIZ nesse projeto. A gente vem trabalhando muito com municípios, com eficiência energética em municípios e geração distribuída com municípios, já tem alguns anos também em vários projetos ao redor do Brasil e de alguns outros países também. Obrigada. Eu passo a palavra agora para a Rosane, que vai ser a nossa palestrante também hoje. Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Rosane Fukuoka, sou arquiteta e urbanista, gerente de edificações da Mitsigi Projetos e trabalho aí com diagnóstico energético, criação de benchmarkings, plataformas, gestão de energia, entre outros, e vou apresentar hoje para vocês a palestra de riscos socioambientais e aspectos de financiamento, né? Então, bom evento a todos. Obrigada. E além do Alexandre e da Rosane, a gente tem 2 palestrantes convidados. O
primeiro é o Daniel Lage, da Superintendência de Estruturação de Projetos e Municípios do BDMG, que vai falar um pouquinho de financiamento ao setor público. E também temos a presença do Paulo Figueiredo, da Atla Consultoria, que vai apresentar a parte de modelagem financeira de projetos. Eles vão se apresentar na segunda parte do evento. Acho que agora, dando início ao webinar, eu passo a palavra para o Alexandre para começar a parte de fluxo de preparação de projetos. Tá ótimo, Laísa, muito obrigado. Então, bom dia mais uma vez a todos. E hoje a gente vai focar na parte financeira. Então, vamos começar falando aqui sobre alguns mecanismos de financiamento e como se dá esse processo de análise da instituição financeira em relação ao financiamento. Então, quando a gente está falando, né, a gente sempre volta para essa imagem, que é o fio condutor do próprio guia, e hoje a gente está falando aqui sobre os aspectos a serem observados para pleitear um financiamento do projeto, que inclui um estudo de viabilidade técnica e financeira. Né, isso, nas fases de preparação de um projeto, acontece depois que a demanda já está identificada, quando a gente já tem a gestão do projeto formalizada, uma boa estrutura de governança. E aí sim a gente está fazendo a avaliação dos aspectos financeiros e contratuais, o que inclui tanto a parte técnica, ou seja, os benefícios e os custos do projeto, e quanto a modelagem financeira em si, para poder preparar o caminho para a licitação, que aí sim é o passo seguinte. Então, durante toda essa parte, a gente tem que falar sobre o financiamento, que, enfim, como todos sabem, é uma das partes mais essenciais para que o projeto aconteça. Então, olhando dessa forma aqui mais simplificada, hoje a gente está falando aqui da estimativa de investimento, a viabilidade econômico-financeira e aí o resumo do projeto para conseguir receber o financiamento de uma instituição bancária. Mais uma vez aqui no webinar a gente está fazendo um resumo. Todas as informações que a gente está apresentando aqui podem ser lidas dentro do guia, com mais informações, com mais detalhes, com tabelas, com exemplos, com cases. Então não deixem de acessar depois o guia, depois de cada webinar, para ver quais são os tópicos relacionados ao que a gente acabou de falar e se aprofundarem um pouquinho mais. Então, o mecanismo de financiamento, a gente tem o solicitante, que é o poder público, que prepara o projeto, e a instituição financeira, que foi selecionada, que vai fazer análise de risco e de crédito. Tá? E aí, então, o município tem que criar um projeto consistente do ponto de vista técnico-financeiro, que atende aos requisitos da instituição financeira. Cada instituição tem os seus próprios critérios, que variam principalmente se é uma instituição brasileira ou internacional, e se é um banco de desenvolvimento ou um banco comercial, enfim. E a instituição financeira, então, propõe diferentes mecanismos de financiamento, taxas de juros, prazos, condições, e aí, em conjunto, se discute as melhores linhas para aquele projeto para conseguir realmente acesso ao financiamento. Então, essa análise da instituição financeira engloba a avaliação da qualificação do cliente, análise técnica e análise financeira do projeto em si. Esse primeiro ponto é muito relevante para o poder público. Acontece em qualquer tipo de financiamento, a habilitação do cliente em si, o histórico de crédito, pontualidade de pagamento, experiências passadas e a capacidade de gestão do projeto, de governança. Então, conseguir apresentar uma boa governança desde o início facilita o acesso ao financiamento. E aí, os documentos habilitatórios são diversos. E aí, quando a gente está falando de um município, tem algumas nuances. Então, primeiro, tem toda a documentação completa realmente do processo licitatório, a solicitação do financiamento em si. Aí, o município precisa apresentar uma lei autorizativa para a contratação do financiamento, parecer jurídico e técnico do projeto, estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto, avaliação socioambiental, licença ambiental quando for necessário, as informações cadastrais, informes financeiros dos últimos anos, todas as certidões de regularidade, e aí tem um contrato entre o ente municipal e o banco e um instrumento de garantia, que frequentemente é um gargalo, né? Esse é um dos pontos de maior atenção, porque a gente sabe que tem muitos projetos que acabam dificultados nesse ponto de conseguir garantia, e tem vários projetos, alguns projetos sendo desenvolvidos para criar fundos garantidores, para facilitar esses trâmites. O FPM e o FPE, o Fundo de Participação Municipal e Estadual,
têm sido historicamente utilizados para esse fim, muitas vezes, como um fundo que o banco aceita como uma garantia para projetos de infraestrutura. Então, isso é uma possibilidade. Em muitos diálogos que a gente vem tendo com vários bancos de desenvolvimento nos últimos anos, e experiência com projetos municipais, a gente percebe que os maiores gargalos, principalmente quando a gente está falando de projeto de um banco de desenvolvimento e um projeto de um ente público, não são técnicos. Os projetos conseguem demonstrar paybacks que são aceitáveis. E no banco de desenvolvimento, às vezes, o payback não é nem um indicador mais importante. O mais importante é que o município consiga mostrar uma solidez, consiga mostrar que o processo licitatório vai ser transparente, consegue mostrar que ele tem capacidade de endividamento, que ele tem uma capacidade de governança, que tudo vai ser feito seguindo a legislação da forma completamente auditável. E isso é o que dá mais segurança para o banco conceder o financiamento ao município para um projeto que claramente traz benefício para a população, como é um projeto de energias renováveis ou de eficiência energética. Bom, aí tem as limitações em termos de dívidas, né? Então, para municípios, a dívida consolidada líquida tem que ser menor do que 1,2 vezes a receita. Enfim, então tem algumas restrições específicas aí para o poder público, para que ele possa ter capacidade de endividamento. E aí tem alguns trâmites legais também. Então, o município precisa dar entrada no Ministério da Fazenda, hoje em dia o Ministério da Economia, ali na Secretaria do Tesouro Nacional, com um pedido de verificação de limites e condições. Então, o site do Tesouro tem todas as orientações em relação a isso e os campos para fazer isso. E aí, isso para operação de crédito interna. E uma operação de crédito externa, que vai buscar recursos no exterior, ou então certas operações que precisam de aval da União, já são um pouquinho mais burocráticas, precisam de aprovação do Senado, e demoram um pouco mais, às vezes, para conseguir, dependendo do tipo de necessidade. Então, tudo isso precisa ser avaliado logo no início, né, do projeto, pensar que tipo de financiamento que a gente vai buscar. Muitas vezes o projeto nasce após o financiamento, mas nem sempre é o caso. Às vezes, primeiro nasce o projeto e aí se busca uma linha de financiamento, e nesses casos precisa avaliar desde cedo quais são as restrições e se o município tem a capacidade de endividamento e os trâmites legais, as leis autoritativas necessárias. Bom, aí sim vem a análise técnica do projeto, que vai avaliar a linha de base, as economias projetadas, né, a partir dessa linha de base, a avaliação da implantação do projeto, ou seja, o que tem já de projeto básico, de descritivo, a tecnologia, se a tecnologia empregada já é comprovada, se o fornecedor, se é que já está definido, né, quem é o fornecedor, se é uma empresa também com qualificações e condições de entregar o resultado, e uma avaliação de riscos e impactos do projeto. Então, isso realmente, o projeto tem que estar bem construído, muito bem explicado, bem documentado e fundado, com todas as premissas de cálculo, tudo realmente de forma muito transparente. Fazendo isso para um projeto fotovoltaico, um projeto de eficiência energética, em grande parte, com tecnologias que já são conhecidas, não é o maior ponto de dificuldade. A gente percebe que muitas vezes o município não tem a capacidade interna, não tem um recurso interno, principalmente municípios menores, que saibam fazer um projeto desse tipo. Então, aí sim é necessária uma capacitação ou uma assistência técnica por uma consultoria para conseguir montar essa documentação técnica para que ela justamente não seja um ponto de preocupação. Então, algumas premissas. O financiamento de projetos é dado pela liquidez adicional através da economia de custos operacionais. Basicamente, dizendo que se o financiamento não é fundo perdido, se ele vai ser devolvido, isso é feito a partir de economias futuras, né, ou de futuras montantes de energia gerada. Então, por isso, o projeto tem que estar muito, muito bem descrito para que o banco ou a instituição financeira consiga sentir a confiança de que essas economias vão acontecer, essa geração de energia vai acontecer, e o projeto vai conseguir trazer os retornos prometidos. E para um financiamento de sucesso, algumas recomendações são garantir que os parâmetros estejam bem definidos, e abordagens de determinação da linha de base
seja robusta e muito bem documentada, que as tecnologias implementadas sejam de alta qualidade, com garantias confiáveis e todos os custos que possam impactar no projeto sejam considerados, níveis de ocupação, isso na construção da linha de base. Isso é muito relevante agora na pandemia. Né? Se a gente constrói uma linha de base, é importante a gente saber qual período a gente está pegando. Os prédios estão completamente ocupados ou não, quais são as considerações que estão sendo feitas para que essa linha de base possa representar uma situação normal de operação e possa depois ser acompanhada para medir e verificar as economias. Então, aí que a gente fala de uma linha de base bem feita, com todos os fatores que possam afetar o consumo e a economia mapeados e considerados. E aí, outro ponto importante é a escala do projeto. Então, a gente pode ter um financiamento para um projeto de pequeno porte. Se esse financiamento é muito pequeno, vai ter mais dificuldade, geralmente, de conseguir. E a economia pontual é pequena também, mas é um projeto que pode ser aproveitado para ser replicado. Então, muitas vezes a gente consegue um seed money, um capital piloto de semente para conseguir fazer um projeto pequeno, piloto, e aí depois faz uma busca de um financiamento maior na hora de replicar o projeto para uma grande quantidade de edifícios de pequeno porte, todas as escolas do município, todas as unidades de saúde, por exemplo, ou até um consórcio de municípios fazendo uma solicitação conjunta. E aí tem um outro caso, que são edifícios de grande porte, então um grande hospital, um estádio, em que realmente os montantes de investimento vão ser mais elevados, tanto para energia renovável quanto para eficiência energética, e aí sim o projeto sozinho pode ser mais interessante para o banco e ter um pouco mais de facilidade de conseguir o financiamento da instituição financeira. E a análise financeira do projeto vai avaliar cuidadosamente o fluxo de caixa e os indicadores financeiros. A gente vai falar daqui a pouco sobre esses dois fatores. Em paralelo dessa análise toda da instituição financeira, o poder público solicitante tem que começar todos os procedimentos internos para fazer a licitação, para contratar a empresa que vai executar o projeto. Então, isso tudo vai andando em paralelo, né? Não dá para esperar o financiamento ser concedido para começar a fazer o processo licitatório, até porque quanto mais a gente consegue mostrar para a instituição financeira que o processo está estruturado, que os caminhos estão claros, mais chances tem do financiamento ser concedido com mais tranquilidade. E por outro lado, a gente não vai lançar, evidentemente, a licitação antes de ter o financiamento aprovado. Então, essas coisas realmente vão andando conjuntamente. A gente falou já na sexta-feira um pouco sobre o projeto básico, então eu não vou entrar agora em detalhes sobre isso. Apenas adicionar que é recorrente ter uma contratação conjunta do diagnóstico energético e da elaboração do projeto básico. Isso a gente mencionou também na semana passada, que muitas vezes o município opta por contratar uma empresa para fazer o diagnóstico inicial e realmente remunerar a empresa pelo diagnóstico, pela inteligência, pelo estudo que vai ser realizado, que é um diagnóstico realmente completo e abrangente. E essa empresa, essa contratação, é interessante que ela vá até o ponto da especificação técnica, do termo de referência ou do projeto básico, dependendo do tipo de licitação. E aí, isso pode também até incluir um acompanhamento por essa empresa para apoiar na seleção da empresa que vai ser contratada e para acompanhar, inclusive, como os olhos do cliente, né, uma espécie de gerenciamento no processo de construção, no processo de implementação. Porque aí essa empresa que fez o projeto básico, participou do diagnóstico, de toda a elaboração conceitual do projeto, consegue garantir que a execução do projeto está atendendo os interesses e as necessidades do cliente. Isso dá uma segurança maior para o município de ter essa empresa fazendo esse aval técnico, uma empresa que acaba tendo um olhar neutro e, ao mesmo tempo, conhecedor, né, sobre o assunto. Isso, em alguns casos, acontece, em outros casos, não acontece. E realmente tem o término do contrato dessa primeira empresa e aí sim contrata a empresa que vai fazer a execução do projeto em si. E como a gente falou semana passada, o projeto básico deve garantir uma série de quesitos para garantir que o projeto vai ser bem sucedido e para reduzir riscos de impugnação também do edital. Então, entrando agora na parte seguinte,
dessa primeira etapa. A gente vai falar agora de indicadores financeiros, fluxo de caixa e alguns dos indicadores ali específicos que a gente vai explicar cada uma dessas siglas. Então, se a gente está falando aqui de um portfólio de projetos, a gente ainda vai escolher qual projeto a gente vai fazer, iluminação, saneamento, mobilidade, edificações. Foi feito o diagnóstico, foi identificado o escopo do projeto, e aí vamos dar um exemplo aqui agora de iluminação pública. Então, o município, né, nesse exemplo, tem mais de 1.000 pontos de iluminação num projeto que ele vai fazer. Não é nenhum projeto muito grande, considerando a iluminação pública, né? Às vezes a gente chega em dezenas de milhares de pontos. As lâmpadas têm vida útil de 10 anos. É muito importante a gente saber qual é a vida útil do projeto, da tecnologia que a gente está falando, porque quando a gente fala de fluxo de caixa, é absolutamente relevante, né? Se a gente vai calcular um payback, né, que se fala muito, o retorno financeiro é de 4 anos de um projeto. É muito importante de saber se a vida útil daquele equipamento é de 5 anos, ou de 10, ou de 15. Um payback de 4 anos para uma vida útil de 5 anos não é muito interessante. Acabou de ter o retorno financeiro, já vai ter que fazer um novo investimento. Agora, se a vida útil já for de 10, de 15 anos, o payback de 4 anos vale a pena, muitas vezes. Então, esse fator é muito importante. Ok, então nesse exemplo a gente tem uma energia economizada aí de 800 e poucos megawatt-horas por ano, com uma tarifa de 48 centavos, o que dá uma economia anual de perto de 400 mil reais e um investimento de quase 2 milhões de reais. Então, imediatamente a gente consegue construir um gráfico. A gente agora precisa responder a pergunta: esse projeto é viável financeiramente? Alguém aqui, talvez, que está assistindo, que já tem um pouco mais de familiaridade com cálculos de viabilidade, já fez o cálculo do payback ali rapidinho, viu que vai dar uns 5 anos, aí é realmente uma decisão política, se é viável, se não é viável, 5 anos, mas o payback não é a única forma da gente avaliar o projeto. A gente tem que realmente olhar outros indicadores financeiros para saber se é um investimento interessante para o município. Então, a gente constrói imediatamente um gráfico de fluxo de caixa, em que aqui a gente tem esse investimento inicial de quase 2 milhões e economia anual de perto de 400 mil reais. E percebam que essa economia está subindo ano a ano, né? Isso é comum quando a gente considera a variação da tarifa de energia no tempo, né? É mais realístico se a gente considera de fato que existe uma inflação, existe um reajuste anual. Nesse caso, se eu não me engano, esse exemplo aqui está usando 3,5% de reajuste anual, e por isso a economia cresce um pouco a cada ano. Então, a primeira forma que a primeira coisa que a gente precisa enxergar é que esse dinheiro não tem o mesmo valor todos os anos. Apesar da barrinha crescer por causa da inflação, do aumento da tarifa de energia, na verdade, o dinheiro que eu economizo aqui no meu primeiro ano vale muito mais do que o dinheiro que eu vou economizar daqui a 9 anos. Né? Por que isso? Porque é mais importante eu ter dinheiro em caixa agora do que no futuro. E porque, para eu ter dinheiro em caixa no futuro, eu consigo investir uma quantia menor de dinheiro e deixar esse dinheiro rendendo. Então, para eu ter esse montante aqui daqui a 9 anos, o montante que eu preciso investir esse ano agora é muito menor, né? Se eu fosse fazer um investimento paralelo em algum fundo que traga um retorno financeiro. Portanto, a gente precisa avaliar o valor financeiro futuro, trazendo tudo para o tempo presente, de uma forma que a gente desconta a taxa de juros para que esse dinheiro aqui no final valha menos do que esse aqui e a gente consiga avaliar quanto que isso tudo vale hoje. E aí tem diferentes indicadores para a gente fazer isso, e o primeiro deles é o valor presente líquido, exatamente trazendo tudo para o valor presente. Então, o VPL ajuda a responder a pergunta: se as economias futuras forem comparadas com o investimento atual, isso resultaria em qual valor? E aí, como resultado, se o VPL der um valor negativo, o projeto é inviável. Os custos são maiores do que as economias no tempo. E como que a gente calcula o VPL? Hoje em dia é muito, muito simples, porque existe uma função no Excel chamada VPL, ou para quem tem a versão em inglês, NPV, que é Net Present Value. E os argumentos são muito simples. No VPL, você coloca o fluxo de caixa, então você bota ano a ano ali
quanto que é o investimento e quanto que é o ganho anual. E você tem que ter uma taxa de juros que vai ser considerada, que a gente chama de taxa mínima de atratividade, TMA. A taxa mínima de atratividade é a taxa praticada no mercado, uma taxa a qual o município poderia investir esse dinheiro numa aplicação, por exemplo. Então, digamos que numa aplicação financeira, o município considera ali para avaliar, ou qualquer empresa, né, ou qualquer pessoa, enfim, se eu for aplicar meu dinheiro, eu vou conseguir uma taxa de quanto? 10% ao ano, 6% ao ano? E essa é a minha taxa mínima de atratividade, ou seja, vale a pena eu fazer um investimento financeiro num projeto de energia, pensando estritamente no aspecto financeiro, se ele me trouxer um retorno acima dessa taxa. Então, para calcular o VPL, a gente precisa inserir essa taxa. Digamos que eu vou colocar uma taxa de 7% ao ano, e aí o Excel vai fazer o cálculo e me dizer se, considerando essa taxa, o meu resultado aqui vai ser positivo ou negativo. Dentro do guia, tem exatamente esse exemplo, vocês vão ver que tem esses gráficos e tem todo o fluxo de caixa desenhado e tem as respostas. Então, quem tiver curioso para saber o quanto que vai dar o VPL pode olhar no guia, mas só dando um spoiler, esse caso aqui, o projeto é viável, ele acaba tendo um VPL bastante positivo, porque ao longo desses 10 anos de vida útil, a economia, mesmo a gente considerando ela menor a cada ano em termos de valor presente, ela compensa e ultrapassa facilmente o investimento realizado. A taxa interna de retorno é justamente agora a gente calcular qual que é a taxa de juros que iguala esses valores futuros ao valor do investimento. Ou seja, qual que é a taxa de rentabilidade do projeto. E se esse resultado for maior do que essa taxa mínima de atratividade, então vale a pena eu aplicar nesse projeto. Eu vou ter um retorno maior do que se eu aplicasse num investimento qualquer, normal do mercado. Então, esse resultado é dado em termos percentuais. Esse projeto aqui especificamente dá uma taxa de retorno de aproximadamente 19% a 20%, que é muito maior do que uma aplicação padrão de mercado. Então, esse projeto tem um TIR também bastante atrativo. Estou falando isso porque eu já fiz o cálculo, tá? E porque isso está no guia. E também é muito simples calcular isso no Excel, com uma fórmula que tem exatamente esse nome, TIR, ou na versão em inglês IRR, que é o Internal Rate of Return. E aí precisa apenas colocar realmente o fluxo de caixa, lembrando, claro, de incluir o investimento inicial como um valor negativo e o ganho mensal como um valor positivo, e automaticamente o Excel vai calcular essa taxa interna de retorno. Bom, aí a gente tem o payback simples, que acho que é o primeiro cálculo que todo mundo faz, que responde qual o período em que o retorno do projeto compensa o investimento. O payback simples, ele vai simplesmente considerar o quanto que eu vou ganhar em cada ano. Nesse caso aqui, o retorno do projeto dá entre 4 e 5 anos, né? 2 milhões dividido por 400 e tantos mil. Eu tenho entre 4 e 5 anos de tempo de payback. Então, ele dá uma ideia do grau de liquidez e de risco de um projeto. Não pode ser visto isoladamente, a não ser quando eu vejo que o payback é 6 meses, 1 ano, não precisa nem avaliar os outros indicadores. Agora, se eu vejo um payback de 4 ou 5 anos, tem muita empresa, por exemplo, que descartaria o projeto. Ou às vezes até entes públicos que descartariam porque é mais longo do que o período de um cargo, às vezes eleitoral. A gente sabe que isso influencia. Mas pensando do ponto de vista do projeto e do ponto de vista técnico e financeiro, o payback de 4, 5 anos pode ser muito interessante, como no caso de um projeto de iluminação pública, que a melhoria é perene e a lâmpada em si tem 10 anos de vida útil. E a gente vê um VPL e um TIR extremamente benéficos, né, e positivos, o projeto não deveria ser cancelado por causa de um payback de 4, 5 anos, muito pelo contrário, é um projeto bastante interessante. E aí vale a pena a gente olhar o payback descontado, que na verdade é mais realista do que o payback simples, porque ele considera o fato do dinheiro no tempo, mais uma vez. Ele considera que existe uma taxa de juros e que, na verdade, o dinheiro que eu vou economizar lá na frente vale mais. Então, o payback descontado ele vai dar um resultado um pouquinho diferente.
e nesse caso também o payback descontado mostra que esse projeto também é menos de 5 anos, é perto de 4 anos, então é um projeto que vale a pena. E aí tem alguns outros indicadores que são mais importantes se a gente está falando de um financiamento internacional. O LCOE, que é o Levelized Cost of Energy, ele é um indicador que traz o custo de uma unidade de energia gerada pelo projeto, ou seja, quantos reais por quilowatt-hora gerado num projeto de, por exemplo, geração distribuída com energia fotovoltaica. Então, é uma forma sensível de especificar um investimento ao longo da sua vida útil para geração distribuída. E aí, isso pode ser comparado com outras formas de geração de energia, né? Os grandes leilões de energia centralizada são vendidos em reais por megawatt-hora, né? Ou seja, quanto que vai custar o projeto para o governo para receber a geração de 1 megawatt-hora por aquela usina. Isso a gente pode... dá para perceber que é exatamente a mesma unidade da tarifa de energia, né? Quanto que a gente paga por quilowatt-hora consumido. Então, existe uma relação, a gente consegue, então, comparar a energia fotovoltaica, nesse caso, com outras fontes, outras formas de gerar energia, inclusive com a própria tarifa que o governo paga, que o município paga, versus quanto que ele vai estar pagando para fazer esse novo investimento. Então, é uma forma muito interessante, muito utilizada para a gente entender o custo real dessa usina em função do quanto que ela vai estar gerando. E esse mesmo conceito pode ser usado, ao invés de ser para geração de energia, para economia de energia. E aí o nome muda um pouquinho, vira LCCE, que é o Levelized Cost of Conserved Energy, né, o custo normalizado de energia conservada, e aí em reais investidos por quilowatt-hora economizado. Então, é usado para projetos de eficiência energética. Esses dois indicadores, basicamente, a forma de calcular isso, a gente faz o valor presente líquido do investimento. Nesse caso, como o investimento está no ano zero, é o próprio investimento, né, 2 milhões de reais, mas muitas vezes eu tenho reinvestimentos ao longo da vida útil. Um projeto fotovoltaico, eu preciso comprar novos inversores ainda durante a vida útil do módulo. Tem custos de manutenção, tem custo de reposição de componentes, então existem outros investimentos muitas vezes que são trazidos para o valor presente líquido, para o valor presente. E eu vou fazer um cálculo um pouco engraçado, mas que trazer a energia em unidades energéticas também para o valor presente, usando a mesma taxa de juros. Então, vou pegar o quanto que eu vou economizar em quilowatt-hora, usar a mesma forma do VPL com a taxa de juros e trazer isso tudo para o valor presente. E aí sim eu vou ter os reais investidos e dividir pela energia economizada ou gerada, tudo no valor presente. E aí eu calculo esse indicador. E aí tem um outro índice que é o índice benefício-custo, o IBC, que responde quanto se espera ganhar para cada unidade de capital investido. Então, basicamente, se o IBC é maior que 1, significa que o benefício, o ganho, é maior do que o custo, e aí o projeto, então, é interessante. Isso, de novo, traz tudo para o valor presente, compara o custo no valor presente com a economia no valor presente, e nos traz esse índice, que é um índice bastante simples, mas aí justamente a gente tem esse arcabouço aí de índices financeiros diferentes, que nos ajudam, quando analisados em conjunto, a determinar se um projeto é viável financeiramente ou não. E aí o último ponto que eu queria falar antes de passar a palavra para a Rosane é lembrar, eu falei semana passada, mas realmente enfatizar que a análise financeira é um dos aspectos na hora da aprovação de um projeto, e evidentemente é um dos aspectos mais importantes, né, porque nada se viabiliza sem um financiamento. Porém, principalmente num projeto público e um projeto que traz claros benefícios para a população, combate a mudanças climáticas, geração de empregos, inovação de novas tecnologias. Tem muitos benefícios desses projetos que precisam ser avaliados, que podem trazer, inclusive, benefícios políticos, né? A gestão, pelos bons motivos, né? Por fazer realmente projetos que tragam benefícios para a população. Então, um projeto, às vezes, que tem uma viabilidade menor, que não seria aprovado no mundo privado, precisa ser comparado a esses múltiplos benefícios
E esse é um termo oficial usado pela Agência Internacional de Energia. Existem ferramentas para calcular e tangibilizar esses múltiplos benefícios e ajudar a tomar essas decisões, colocando-os numa escala de comparação junto com a questão financeira, a avaliação financeira. E a gente sabe também que os bancos de desenvolvimento não olham apenas para os indicadores financeiros, como falamos no começo, mas também para a robustez do projeto, para o benefício que ele vai trazer, para a transparência do processo. Então, a gente não pode se prender na aprovação ou recusa de um projeto apenas com esses indicadores. No entanto, eles são essenciais. Evidentemente, a gente tem que mostrar também que o poder público está fazendo um bom investimento, né? Está usando o dinheiro de uma forma que é transparente, que é benéfica para a população. E o banco precisa ver também que o projeto tem alguma robustez. E principalmente agora, se for com recursos próprios, né? Aí o município também tem um argumento maior. Então, esses índices não podem ser vistos isoladamente, mas em conjunto conseguem contar uma história interessante que junta a vida útil com taxa de juros, com investimentos iniciais e reinvestimentos e ganhos e inflação, enfim, tudo isso acaba sendo colocado em conjunto para contar a história financeira do projeto e determinar a sua viabilidade econômica. Então, eu passo agora a palavra para a Rosane, e aí teremos um momento de dúvida, se eu não me engano, depois da fala da Rosane, que vai falar agora sobre riscos financeiros e socioambientais. Perfeito. Obrigada, Alexandre. Bom dia a todos, então. Vou começar, então, apresentando aqui a minha tela, né? Ou você vai compartilhar a sua já, né? Então, compartilhar aqui a minha tela. Perfeito. Acredito que todos estão vendo, né? Mas qualquer coisa também podem mandar uma mensagem. Então, vou falar sobre riscos financeiros e socioambientais, conceitos e identificação de riscos. Então, primeiro, né, lembrando apenas, né, que a maioria das legislações locais não solicitam documentos de licenciamento ambiental para projetos pequenos de eficiência energética e geração distribuída. Porém, né, a gente sempre recomenda que vocês façam uma verificação da legislação local para ter certeza, né, e ter ciência de quais são os requisitos ambientais em cada caso, né? Então, vamos começar aqui definindo riscos socioambientais, né? E para isso a gente fala de dois conceitos principais. O primeiro é perigo, né? Que é o potencial que cria condições para ocorrer um dano socioambiental. E o segundo é o risco, que é a probabilidade de ocorrer um dano socioambiental, né? Então, na esfera ambiental e social, né, existem danos que podem ser definidos como degradação de recursos naturais, ou então, e da sociedade também, e no caso, podem utilizar recursos públicos e recursos privados, né? Então, deve ser feita uma análise de riscos socioambientais para projetos de grande porte, justamente para compreender essas interações possíveis entre as atividades que compõem o ciclo de vida de um empreendimento e os desdobramentos depois para o meio ambiente e para a sociedade. Então, um ponto também que a gente faz um lembrete, né, é que essas análises todas devem considerar todos os tipos de situações possíveis, né, que envolvem, por exemplo, condições normais, condições anormais e também condições emergenciais, né, cenários acidentais no caso, né. Então, passando aqui para mais informações, né, como é que a gente define riscos sociais e ambientais significativos, né? Então, para isso, a gente vai ver qual que é a frequência, a probabilidade do risco e a severidade desses danos potenciais, né? Assim, a gente define a significância desses riscos. Então, no caso, a gente recomenda que a prefeitura, né, ou o responsável pelo projeto, estabeleça durante todo o projeto um processo contínuo de identificação de riscos e impactos ambientais e sociais, e também considerem, né, todos os impactos relevantes, assim como as pessoas, né, e entidades envolvidas em cada etapa, né? No caso, se não há capacidade interna na prefeitura, é recomendado que essa capacidade, né, técnica seja exigida mediante o processo licitatório para a contratação do projeto, né? E lembrando também que existe, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2305 de 2010, né? Então, só fazendo um lembrete aqui para vocês. E quando a gente fala em mapeamento dos riscos socioambientais, a gente fala o mapeamento de todo o ciclo
do projeto, né? Então, desde a parte de manuseio, redistribuição, instalação dos equipamentos, das máquinas, dos sistemas, a manutenção, operação, a parte de descarte dos equipamentos também é muito importante, né? A lei de resíduos trata, e recomposição também dos materiais, né? Então, trazendo aí um caso mais real, né, para vocês, né? No caso de projetos fotovoltaicos, embora, né, a geração de elétrica por meio da energia solar fotovoltaica é a que menos apresente impactos ambientais, ainda existem riscos a serem monitorados quando a gente considera projetos de grande porte, e aí, no caso, aqueles que ocupam vários hectares de terra, né, por exemplo. Né? Então, no caso, né, a construção de uma usina solar fotovoltaica pode provocar diversos, né, impactos nos ecossistemas locais e também na fauna e na flora, se a gente começar a considerar as atividades que estão envolvidas em todo esse processo. Né? Então, na parte de instalação das placas, né, da prévia instalação das placas, tem a parte de terraplanagem, né? Sombreamento também causado pelos módulos também podem ser impactantes. Então, a remoção da cobertura vegetal, pode também causar essa eliminação da microfauna local, né? Enfim, existem diversos riscos associados que devem ser considerados nos projetos. Aqui nós vamos começar a mencionar, né, detalhar um pouco mais esses riscos, né? Então, o primeiro é o risco no descarte de equipamentos, né? Então, a gente está falando aí de acomodamento de equipamentos utilizados em aterros sanitários, por exemplo, né? Então, tem aí o impacto, né, de poluição do ar e solo com a substância química desses materiais, né? E por isso, né, a gente recomenda que haja uma inclusão de uma política de logística reversa ou reciclagem desses componentes e equipamentos, né? Já existem, por exemplo, no caso de lâmpadas, né, fluorescentes, diversas empresas que realizam esse serviço de coleta e reciclagem e destinação correta desses materiais. Né? Então, aí no caso, na parte de lâmpadas, né, as lâmpadas possuem metais pesados, né, também podem ser um fator poluente, né, e por isso a gente também recomenda a realização do correto armazenamento desses componentes nocivos e reciclagem dos materiais conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na parte de desinstalação de equipamentos, também existem alguns riscos associados, então risco de choque elétrico, por exemplo, então risco de queda. Na parte de choque elétrico, é recomendado que o profissional tenha NR10, né, então a segurança em instalações, serviços e eletricidade. E na parte de queda, né, trabalhos em altura, é necessário que o profissional tenha NR35, né? Então, esses são requisitos que o pessoal da equipe interna da prefeitura precisa ter, ou então, quando for contratar, né, a capacidade técnica do profissional deve exigir que ele tenha essa qualificação. Né? Na parte de desinstalação de equipamentos de ar-condicionado e refrigeração, é um pouco mais complicado, porque exige um profissional mais capacitado, porque a gente fala de diversos riscos, né? Então, o risco de aquecimento global, né, porque normalmente o fluido que é utilizado na refrigeração e no ar-condicionado são gases fluorados com potencial de efeito estufa, né? Então tem aí um potencial também de depressão da camada de ozônio com os fluidos clorofluorcarbonos e também intoxicação por inalação desse fluido refrigerante, né? Então ele é tóxico, ele é nocivo e em alguns casos também é inflamável, né? Então é necessário que haja uma mão de obra qualificada para poder utilizar, né, e fazer a desinstalação correta e destinação de equipamentos e máquinas. Né? Então, a gente recomenda aí obedecer às especificações técnicas de recolhimento dos fluidos. Né? Existem empresas que fazem a coleta de destinação em cilindros, né? E o transporte também desses equipamentos. Na parte de riscos na recomposição, a gente está falando de realização de obras civis, realização de adequação de circuitos elétricos e também levantamento de peças pesadas. Né? Então, na parte de obras civis, nós temos riscos de perda auditiva ocupacional, né? Riscos de queda. Então, na parte de perda auditiva, nós temos aí atividades que têm que ser realizadas sobre o respaldo da NR7, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E na parte de queda, nós temos aí o trabalho em altura, então o requisito da NR35. A parte de adequação de circuitos elétricos é a NR10, conforme eu comentei, e levantamento de peças, né, envolve questões de ergonomia, né, e salubridade do trabalho, né, então deve ser verificado a NR17, que trata sobre ergonomia.
Existem também riscos do manuseio e redistribuição de cada equipamento, né? Então, associados ao transporte de equipamentos em veículos e levantamento de equipamentos pesados também, né? Então, na parte de transporte, a gente está falando de acidentes de trânsito, também tem poluição do ar, né? E deve ter aí uma garantia de seguridade social do trabalhador envolvido, no caso. E para levantamento de equipamentos pesados, é a NR17 para ergonomia. Riscos na instalação de equipamentos e máquinas, né? Então, nós estamos falando aí de riscos de ar-condicionado, conforme eu comentei anteriormente, que envolve todas essas 3 categorias: aquecimento, depressão, intoxicação. Lembrando que na parte de instalação e manutenção, né, do próprio equipamento de ar-condicionado, se não for feito com mão de obra capacitada, é capaz que o fluido refrigerante vaze para a atmosfera, né? Isso tem, então, um potencial bastante impactante em aquecimento global, né? E instalação de equipamentos, conforme eu já mencionei, a parte de choque elétrico e o risco de queda também, né? Então, a gente vê muitos profissionais, por exemplo, para instalar equipamento de ar-condicionado, né, que precisam se pendurar na fachada das edificações para poder colocar o equipamento, né, a parte da condensadora, no lado externo da edificação, né? Então, existe aí um risco de queda associado e é necessário que os profissionais possuam a NR35, que é o trabalho de altura, assim como os equipamentos necessários, né, os EPIs. E também temos aqui a parte de riscos na operação e manutenção dos sistemas, né? Então, a gente está falando aí da manutenção de equipamentos, então, novamente, NR35, NR10, no caso de, por exemplo, mexer em quadros elétricos e também reposição do fluido refrigerante em máquinas de ar-condicionado. Na parte fotovoltaica, na geração fotovoltaica, nós temos aí alguns riscos, por exemplo, energização de partes metálicas dos componentes. Então, é necessário fazer uma manutenção adequada do sistema de geração fotovoltaica, identificar os possíveis de pontos de fuga de corrente, né, e construir e fazer a manutenção de um sistema de proteção, né, um SPDA, no caso, né. E outro item bastante importante, bastante relevante quando a gente fala, né, de instalação de sistemas fotovoltaicos é a questão do atestado, né, estrutural do telhado das edificações, né. Então, principalmente quando a gente fala de edificações mais antigas, né, com mais de 10 anos de construção, é necessário fazer um laudo, né, uma verificação estrutural para ver se o telhado comporta, né, aguenta o peso dos painéis fotovoltaicos, de uma pessoa em cima instalando os equipamentos e também de algum sistema que for necessário para a limpeza dos módulos e outros tipos, né, manutenção de forma geral, né? E em relação à operação anormal do sistema, existe também um risco associado de incêndio, né? Então é necessário aí prever manutenção adequada dos equipamentos e circuitos elétricos na parte de alimentação dos cabos. Bom, agora eu vou falar rapidamente da parte de linhas de financiamento disponíveis, né? Hoje à tarde vocês vão, daqui a pouco, na verdade, vocês vão ter com mais detalhes algumas linhas de financiamento, por exemplo, do BDMG. Então, aqui a gente menciona, né, no guia, vocês vão encontrar aí uma série de instituições de financiamento, tanto nacionais quanto internacionais. Aqui nas nacionais a gente menciona o BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco Regional de Desenvolvimento, o BDMG, agências estaduais de fomento, como o Desenvolve São Paulo e a AGRIO também. E na parte de financiamento internacional, vocês vão encontrar lá explicações sobre o Banco Europeu de Investimento, o BEI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a China Development Bank, a Corporação Andina de Fomento e também a JICA, Japan International Cooperation Agency. Vou passar brevemente sobre cada uma delas, né? Vocês podem também encontrar mais informações no guia. Então, o BNDES, por exemplo, tem uma linha de financiamento para eficiência energética em municípios, né? Então, eles fazem financiamentos a partir de 10 milhões, principalmente para projetos voltados à redução de consumo de energia e aumento da eficiência do sistema energético nacional. Aqui algumas linhas de financiamento regionais, tem o Desenvolve São Paulo, então a linha de economia verde para municípios, que já financia projetos relacionados com construção sustentável, transporte, saneamento de resíduos, recuperação florestal, planejamento municipal e outros. O BDMG
O Daniel Lade vai explicar em mais detalhes, mas existem linhas de financiamento específicas para a sustentabilidade, né, envolvendo eficiência energética, cidades inteligentes, geração de energia renovável e também aspectos de saneamento. Outra linha de financiamento regional é o AGRIO, né, que tem uma linha de crédito voltada para projetos sustentáveis relacionados à construção, triagem, usinas, tratamento de água, esgoto, softwares, veículos, entre outros. Também na parte internacional, né, a gente menciona aqui o BEI, o Banco Europeu de Investimentos, né, que é um dos maiores fornecedores multilaterais de financiamento do mundo, né, para projetos de apoio climático, e também concede empréstimos para entidades do setor público e privado. Né? Então, a gente recomenda assim, que vocês olhem em detalhes os requisitos para acessar o financiamento do BEI. Também mencionamos aqui o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, né, que tem empréstimos para o setor público na parte de investimento, empréstimos também com base em políticas públicas, que é muito interessante também, né? Então, reformas institucionais, políticas de âmbito setorial, subsetorial, podem ser feitos com linhas de crédito. E também tem uma linha de crédito específica para o contingente para o desenvolvimento sustentável, né? Então, quem se interessar pode olhar aí com mais detalhes as solicitações e requisitos, né? Bom, agora eu passo então a palavra para a Laísa, né? Nós vamos fazer aí uma atividade de quiz nos celulares, né? Obrigada, Rosane. Então, pessoal, se vocês puderem acessar esse link e colocar o código ou pelo QR Code, eu vou deixar só mais uns minutinhos nessa tela e logo depois eu compartilho a tela do evento. Mas a primeira pergunta seria: quais dificuldades você enxerga na solicitação de financiamento externo? Vou compartilhar minha tela. Já tem algumas respostas. A maioria das dificuldades está relacionada à falta de profissional para realizar o diagnóstico energético e processo de licitação ser complexo ou demorado. Vou deixar mais alguns instantes. 40 pessoas já votaram. Também o pessoal também colocou como uma dificuldade incapacidade de oferecer garantias financeiras, incapacidade de contrair dívidas, dificuldade na documentação necessária, dificuldade para viabilizar a licitação. A principal dificuldade ainda é a falta de profissional para fazer o diagnóstico energético. Também foi colocada a falta de profissional para realizar os cálculos de indicadores econômicos. Também tem o fato do processo de solicitação ser considerado muito complexo ou demorado. O processo interno da prefeitura ser complexo e demorado. O pessoal também sinalizou outras dificuldades. Se vocês quiserem escrever no chat quais são essas dificuldades, seria ótimo. Vou deixar só mais alguns instantes. Que podemos passar para a próxima. E a próxima é se a organização na qual você trabalha tem experiência na solicitação de financiamento para instituições financeiras. Então, a maioria apontou que não.
Também tem alguns participantes que colocaram que sim, mas não para projetos de eficiência energética e geração de energia fotovoltaica. Uma outra parcela apontou que sim para ambos os projetos. Vou deixar só mais alguns instantes. Está concentrado. A maioria das respostas está que a organização não possui experiência ou, se possui experiência, não focada em projetos de eficiência energética e geração de energia fotovoltaica. Acho que a gente pode já passar. Eram só essas duas perguntinhas por enquanto. Obrigada para quem participou. Vou voltar agora para a apresentação. E agora a gente abre a nossa primeira parte para dúvidas e discussões. Eu vi que já tem algumas perguntas no chat. Rosane, se você puder ler, por favor. Claro, é sem problemas. Obrigada, Laísa. Então, a primeira pergunta aqui que nós temos é do Jalicen Duarte, de Pindamonhangaba, São Paulo. Né? Então, ele pergunta se para um projeto de prédio autossustentável, o projeto poderia ser somente ele ou encaminhar para financiamento, ou seria necessário um financiamento para energia e outro para captação de águas. Né? Então, no caso, depende aí do tipo de financiamento que é aplicado, né? Qual linha. Né? Esse projeto já envolve medidas de eficiência energética e geração distribuída, no caso que é comum em prédios autossustentáveis, acredito que não haverá nenhum problema, né? Mas é necessário também verificar os requisitos de cada linha de financiamento para ter certeza se é aplicável ou não. Normalmente, recursos relacionados à parte de saneamento, captação de águas, é uma linha de crédito separada, né? Mas é necessário verificar em cada caso. Outra pergunta que nós temos aqui é do Joel de Moraes Neto, sobre sistemas de telemetria para iluminação pública. Né? A pergunta é se essa tecnologia poderia ser considerável e se seria viável. Né? Então, é uma tecnologia bastante interessante, né? Que sim poderia ser considerada, mas precisaria fazer realmente esses cálculos de viabilidade financeira que o Alexandre apresentou para entender qual que é o custo-benefício, né? Qual que é o tempo de retorno do investimento. Né? Então, existem aí, né, como existe um grande número de lâmpadas na iluminação pública, esse serviço poderia ser interessante para reduzir gastos relacionados a funcionários, né, fazendo o processo de leitura, de telemetria da iluminação. Então, Alexandre, se você quiser complementar também, fique à vontade. Sim, em geral, nos projetos de iluminação pública, a telemetria é recomendável, na verdade, porque se a gente já vai modernizar o sistema, hoje em dia existe uma facilidade muito grande de como trabalhar e operar com esse sistema quando a gente tem uma telemetria centralizada. Então, é um custo assim, adicional, mas que traz um retorno muito bom na forma de operar. Agora, principalmente, a telemetria ela introduz uma outra possibilidade que é a dimerização. Isso significa que o município, por exemplo, não precisa ter todas as lâmpadas ligadas a 100% da sua potência ao longo da noite inteira, e sim consegue fazer um controle estratégico de quais regiões vão ficar talvez 50%, se não passar ninguém ali naquela região. Então, ela permite uma dimerização, e aí a telemetria, nesse caso, é obrigatória para conseguir medir o consumo real e para conseguir pagar a fatura mais baixa com esses ganhos da dimerização, porque se não houver a telemetria, o pagamento da iluminação pública é um valor pré-calculado, né? Uma estimativa que por legislação, cada município tem ali uma quantidade fixa de horas estimadas, e o pagamento é padrão para aquele município, já está pré-determinado. Então, se a gente quer colocar alguma estratégia para reduzir o consumo e as horas de operação da iluminação pública, que não seja só pelo número de horas da lei, aí a telemetria também consegue trazer um benefício econômico direto aí.
mas como disse a Rosane, precisa ser feito cálculo caso a caso, mas é muito recomendável que seja feita a avaliação da telemetria e que ela seja considerada. Perfeito, obrigada, Alexandre. Então, existe também aqui uma outra pergunta do Edmilson Jensen. Então, uma preocupação nesse exemplo de projeto de iluminação é a vida útil das lâmpadas, que é considerada de 10 anos, né? Em quais condições é possível, já que temos queda de energia frequente no decorrer dos meses, fatores climáticos, físicos, troca de governos, gestores, na continuidade do monitoramento e na questão também de reposição de tecnologias de iluminação, né? Isso é previsto na vida útil dessas lâmpadas, né? Então, sim, de fato, esse é um problema frequente nos projetos de iluminação, né? Então, no caso, os projetos consideram apenas condições ideais de operação e fornecimento de energia elétrica, né? Mas, de fato, a qualidade e a constância da fornecimento de energia impacta, né? E pode diminuir a vida útil das lâmpadas. E temos também aqui uma outra pergunta do Joel de Moraes Neto, se é necessário que as empresas contratadas para realizar o diagnóstico energético seja ESCO. Tá? Então, no caso aqui, eu vou passar a palavra para o Alexandre. Bom, é preciso perguntar qual que é a definição de uma ESCO, na verdade, primeiro. Então, se a gente está se referindo a uma ESCO como uma empresa que é especializada em eficiência energética de uma forma ampla, sim, é muito importante que seja uma empresa que tenha conhecimentos e experiência com eficiência energética. Mas se a pergunta é se ela precisa ser certificada como uma ESCO pela Associação Brasileira de Éticos, a ABESCO, a resposta é não, né? Na definição de ESCO de que a empresa precisa necessariamente fazer um investimento financeiro no projeto e precisa ter uma certificação, não existe absolutamente essa necessidade. Um projeto, basta que a empresa realmente seja especializada em eficiência energética, tenha um conhecimento profundo de diagnósticos e seja a mais neutra possível, né? Que tenha uma visão realmente abrangente. A gente não seria recomendável para um diagnóstico energético amplo contratar uma empresa que é especialista só em iluminação, uma empresa que é especialista só em ar-condicionado. Então, realmente, as ESCOs estão entre as empresas que têm essa visão abrangente de eficiência energética, mas tem outras empresas que não são oficialmente consideradas ESCOs e que são extremamente capacitadas. O importante é ter realmente a experiência e o know-how em eficiência energética. Perfeito, obrigada, Alexandre. E tem mais uma pergunta aqui do engenheiro Diogo Soares de Jacareí. Se tem alguma informação de distribuidora de energia que já reconhece a medição por telemetria para fins de faturamento da iluminação pública. Então, Alexandre, você tem alguma referência? Sim, existe uma legislação, agora eu não vou lembrar o número de cabeça, mas de 2020, no comecinho do ano passado, por meio da qual as distribuidoras, na verdade, agora são obrigadas a aceitar a telemetria, desde que o medidor atenda determinadas características. Então, eu não posso comprar qualquer medidor e colocar, mas a telemetria em si, ela precisa ser aceita. Então, essa legislação, hoje em dia, ela traz os requisitos para isso, os procedimentos para que isso aconteça, e claro que esse tipo de lei precisa de um tempo para se tornar prático, né? Quando, por exemplo, foi aprovada a geração distribuída em 2012, levou alguns anos para as distribuidoras, de fato, se adequarem e entenderem que isso era uma realidade. Então, não significa que vai ser automático e fácil, mas existe um respaldo hoje por legislação e existe o caminho das pedras para dialogar com a distribuidora para que ela aceite. É importante que seja feito em diálogo, né? E não instalar e depois falar com ela, para que, enfim, os ruídos sejam minimizados e o projeto consiga fluir mais naturalmente. Perfeito, maravilha. Então, temos aqui uma última pergunta também de um convidado, né? Será que sensores de presença causam muito impacto na vida útil das lâmpadas? Arcos voltaicos provocados pelo liga-desliga impactam a interferência nos circuitos elétricos? Então, sim, impacta, por isso a gente recomenda a utilização também de sensores junto com lâmpadas LED, né, que possuem maior vida útil. Eu estou vendo aqui mensagem de mais uma pessoa, mas eu vou deixar para depois, para não atrasarmos muito a apresentação dos colegas, mas teremos aí um espaço depois no final das apresentações para maiores discussões, tá? Então, Rosane, rapidinho.
Pode falar. Só queria informar para todas e todos os participantes que eu vou compartilhar agora no chat o formulário de presença. Gostaria de pedir, por favor, que todos respondam para que a gente possa fazer o acompanhamento das presenças e para posteriormente compartilhar o certificado de participação. Obrigada. Ótimo. E agora, dando início à nossa segunda parte desse webinar, eu passo a palavra para o Daniel Lage, da Superintendência de Estruturação de Projetos e Municípios do BDMG, para falar um pouquinho sobre linhas de financiamento e financiamento para o setor público. Obrigado, Laísa. Obrigado, Felicity, pelo convite. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de apresentar um pequeno vídeo que mostra a atividade finalística do BDMG, que é justamente o financiamento aos municípios mineiros. Deixa eu só compartilhar aqui com áudio. Não está aparecendo aqui, só um minutinho. Você gostaria de alguma ajuda, Daniel? A ferramenta de compartilhamento fica ao lado do botão de mutar. Tá. Deixa eu só abri-lo aqui novamente. Se você tiver qualquer dificuldade, a Rosane também está disponível para compartilhar o vídeo. Tá. Acho que agora vai dar certo aqui. Pronto. Estão conseguindo ver? Perfeito, vemos sim, direitinho. Desculpa aí o atraso. Nada, que isso. Desde quando eu nasci, graças a Deus, morei em Ouro Verde. Eu casei com 17 anos, estou aqui até hoje. Estou em 70 anos. O PSF antes tinha uma estrutura muito defasada e muito precária. Hoje é totalmente diferente de antes, né? Você tem um atendimento melhor. O piso foi trocado, o telhado. Acredito que se não fosse o banco, o BDMG, não tinha feito a reforma. O campo era um terrão, era um barranco, era mato, né? Então hoje, graças a Deus, nos trouxe a possibilidade de hoje estarmos aqui, né, numa arquibancada linda, né? Morei a vida toda aqui em Ouro Verde, aí chegou uma fase da vida que foi quando eu perdi meu pai, né? Inclusive um momento difícil ainda para poder achar o local para poder fazer o velório. E hoje, graças a Deus, em Ouro Verde a gente tem uma capela velório. Eu nasci aqui em Andrelândia, sou apaixonada por Andrelândia, por esses casarões. Sou muito feliz aqui. A cidade estava escura, né? Então foi feito um estudo, então trocou todas as lâmpadas por LED. Nós vamos ter uma economia aí por volta de 30% nas contas de luz. A iluminação de Andrelândia era péssima. E agora com essa iluminação pública melhorou muito pra gente. Tem mais